E aí, galerinha, tudo bem? Tô aqui para gravar mais um novo vídeo aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Espero que vocês gostem. Vamos falar da discriminação da natureza das verbas em sentença e em acordo. Por quê? Em razão da alteração da CLT. A CLT foi alterada recentemente no artigo 832. Foi criado o parágrafo 3º-A e o parágrafo 3º-B. A alteração veio da Lei 13.876 de 2019. Vamos explicar com calma, gente. Quando o juiz do trabalho, no meu exemplo, eu, por exemplo, como juiz do trabalho, quando eu profiro uma sentença, na minha sentença, eu tenho que discriminar a natureza das verbas. Falar quais são as verbas salariais e quais são as verbas indenizatórias. Fechou? Então guardem isso. Na minha sentença, eu sou obrigado a falar da minha condenação quais são as verbas que têm natureza salarial e quais são as verbas que têm natureza indenizatória. Para quê? Para fins de recolhimento previdenciário, ok? Para fins do INSS. Num acordo, celebrado em um acordo, também há necessidade de discriminar a natureza das verbas. Fechou? Guardem isso. Para falar desse acordo, quais são as verbas de natureza salariais, quais são as verbas de natureza indenizatórias. Também no acordo é necessário. E no acordo digo mais. Caso não tenha essa discriminação no acordo, o valor do INSS vai incidir sobre o valor total do acordo. Então, se o acordo é de 10 mil, se não discriminaram o que seria indenizatório, o que seria salarial, vai incidir INSS sobre tudo, sobre os 10 mil. Fechou? Agora presta atenção, a CLT também prevê sobre essa questão do acordo uma regrinha interessante, que daqui a pouco eu já vou falar da novidade. Se celebrado o acordo após o trânsito em julgado da decisão, pode fazer acordo? Pode, a qualquer momento no processo pode fazer acordo. Mas celebrado o acordo após o trânsito em julgado da decisão, presta atenção agora, é obrigatório respeitar a discriminação da natureza das verbas prevista na sentença. Então, se eu dei uma sentença e falei que 70% é salário e 30% é indenizatório, e depois que transitou em julgado, quando não cabe mais recurso, as partes celebram um acordo, pode celebrar o acordo? Pode, só que o INSS vai ter que respeitar essa proporcionalidade, 70% de salário e 30% indenizatório. Um parêntese rápido, um tema polêmico. E se o acordo foi celebrado depois da sentença e antes do trânsito em julgado? Olha que interessante. Eu dei a sentença reconhecendo vínculo, falando de horas extras, de equiparação salarial e de dano moral. Só que a parte entrou com recurso. No prazo do recurso, as partes, ainda não julgado o recurso, ou seja, ainda não transitou em julgado a sentença, as partes celebram um acordo falando que tudo é indenizatório. Então tem a sentença, mas não tem o trânsito. Pode celebrar acordo nesse caso, discriminando de forma diferente da sentença? Tema polêmico. Para uns poderia. Por quê? Porque a lei fala depois do trânsito em julgado. Não pode discriminar verbas diferentes da sentença. Como ainda não teve o trânsito julgado, ainda existe a chamada res dúbia, ou seja, uma dúvida sobre aquele parcelamento, sobre aquela discriminação, sobre aquele título. Então, por isso, poderia discriminar de forma diferente da sentença. Tema aberto. Corrente contrária defende que não. Por quê? Simples. Porque a partir do momento que foi dada a sentença, já surgiu um crédito de terceiro, quem? O INSS. E as partes não poderiam transacionar esse crédito do terceiro, esse crédito do INSS. Fechou? Guardem isso, hein, gente? Tema interessante de debate. E veio a novidade no artigo 3-A da CLT, falando o seguinte, que se em uma ação, olha que interessante, em um processo que um pedido não é exclusivamente indenizatório, então na petição inicial não tem só pedidos indenizatórios, tem pedidos salariais. Nesse tipo de processo, na hora de discriminar um acordo, na hora de discriminar uma sentença, a natureza das verbas na sentença, o que fala? Não poderá ser inferior, olha que interessante, estou até abrindo aqui, as verbas, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter base de cálculo inferior ao salário mínimo para as competências que integram vínculo de emprego, reconhecido na decisão ou no acordo, na sentença ou no acordo. A diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão ou no acordo e efetivamente paga pelo empregador. E, caso tenha piso salarial definido, esse deve ser o valor utilizado como base de cálculo. Vamos debater? Então agora a lei fala o seguinte, numa petição inicial, num processo em que a petição inicial não for 100% indenizatória, agora tem um valor mínimo
de tributação a ser reconhecido. Olha só, já começou o debate. Alguns já falam, agora inviabilizou o acordo, porque agora tem que recolher algum INSS e isso a parte empresarial, a parte empregadora não vai mais querer fazer acordo, porque não vai ser possível mais um acordo 100% indenizatório. Gente, eu com todo respeito vejo que, calma, vamos ponderar um pouquinho. Eu interpreto que ainda é possível negociar, porque se é uma decisão, se é um acordo, ainda existe uma dúvida. Não tem como falar em crédito do INSS para você já falar. E a lei fala assim, ó, salário mínimo para competências que integram o vínculo de emprego reconhecido na decisão de acordo, na sentença ou no acordo. E se não teve vínculo reconhecido? Como eu tô falando de salário mínimo num vínculo reconhecido? E se não teve vínculo reconhecido? Eu vejo que ainda é possível fazer um acordo 100% indenizatório sem reconhecimento de vínculo. O vínculo é discutível, não foi reconhecido o vínculo. E depois, olha outra hipótese, a diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão, na sentença ou na homologação ou na decisão do acordo e efetivamente paga. E se não foi reconhecida? Se tem lá um pedido a dano moral, tem equiparação salarial, tem horas extras dano moral. Não foi reconhecido a equiparação salarial, não foi reconhecida essa remuneração efetivamente. Não foi reconhecida as horas extras. Eu reconheço dano moral no acordo. Então vamos ter calma, eu vejo que, lógico, buscou dificultar a discriminação 100% indenizatória. Mas ainda assim, eu vejo que é possível. Esses novos artigos tem que ficar atento mais para a prova. Não cai para essa prova de outubro, tá, gente? Prova da OAB agora em outubro, não cai. Agora, quem vai fazer a OAB ano que vem tem que ficar atento. Concursos, prova do Ministério Público do Trabalho ano que vem cai. E futuros concursos da Magistratura do Trabalho cai. Aí você tem que saber direitinho essa discriminação mínima que tem que ser feita. Fechou? Tá aí, minha gente. Tem dúvida? Manda pra mim no Instagram, é mais fácil responder pelo Instagram. Me adiciona no Instagram, @MarcosScalercio, e manda lá no Instagram as dúvidas, bem como sugestão de novos vídeos. Quer outros temas? Esse, por exemplo, um monte de aluno tinha pedido vídeo sobre esse tema e por isso eu tô gravando. Toda semana eu tento gravar um. Manda sugestão pra mim lá no meu Instagram de novos vídeos que vocês queiram que eu grave. Um grande abraço, bons estudos.